Meus queridos e queridas, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um tema pra quem é amante de ufologia, moleque. ET, nave espacial, piriri, pororó, essas coisinhas, porque hoje eu vou trazer o maior caso da ufologia da história, tá? Que é a Operação Prato. Não sei se vocês conhecem, mas foi uma operação que aconteceu em relação a uma interferência de extraterrestres aqui no Brasil, moleque. Inclusive, é hiper bem documentado. Não sabe nada sobre isso? Fica aqui no vídeo, a gente vai reagir junto. Esse vídeo do canal JJ, que é um canal excelente, faz uma edição top. Vou colocar sempre aqui na descrição, como vocês sabem. E já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, naquele pique, naquela pegada. E vamos assistir esse vídeo, porque, meu irmão, eu gosto. Se tem um tema que eu gosto, é ufologia, moleque. Vambora. Este é o espaço. Um conceito muito difícil de ser entendido. Alguns dizem que ele é infinito, outros falam que ele é finito, porém tão grande aos nossos olhos que parece infinito. Vocês têm a pira de que existem multiversos, galera? Vocês sabem o conceito do multiverso? Que não tem só esse nosso universo aqui. Existem multiversos que acontecem de maneira simultânea. Ou seja, todos nós existimos nesses universos de maneira simultânea. Então o Yuri aqui, agora que tá colocando a mão na cabeça, tá colocando a cabeça só nessa realidade desse universo. Mas tem vários outros, milhares de outros Yuris que estão fazendo várias outras coisas. Ao mesmo tempo que eu tô colocando a mão na cabeça. Tá dando pra entender? É uma lombrinha gostosa, mas eu gosto desse tema. Então ele falou aqui sobre o tema do universo que, naturalmente, na nossa perspectiva, quando a gente olha pro céu, vê a quantidade de estrelas e tudo mais, a gente já fala, caraca, isso aqui é gigante! Mas imagina, tem uma cambada disso aqui acontecendo de maneira paralela. Eu gosto. Eu fico meio assim, caraca, moleque. Piro real. Mas a pergunta é: será que nesse mar de escuridão que nos cerca, existe outra forma de vida que Existe, não irmão. seja a nossa? Tem que existir, cara. Não faz sentido não ter, não. Ou quem sabe, seres que estão anos-luz à nossa frente e que até mesmo de alguma forma já notaram a nossa existência. Ó. Durante anos, os aliens viraram Porra, objetos aquele de vídeo ali, ó. Rapidão, desculpa, pessoal. Seu para-para. Mas aquele vídeo do ETzinho barrigudo na cama ali. Cadê? Deixa eu tentar voltar aqui. Esse aqui. Puta merda, moleque. O que... Quando eu vi esse vídeo, se não me engano, a primeira vez que passou foi no Fantástico, né? Aí eles reprisaram no Fantástico. A minha barriga ficou dura legal, hein? Enrijeceu. Enrijeceu bacana. Morria de medo, moleque. Porque eu falava assim, cara, não é possível, pô. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que ainda seja real. Por mais que depois de um tempo o pessoal desmentiu e tudo mais, aquela coisa toda. Mas, gente, eu não duvido de mais nada. Essa é a verdade. Os aliens viraram objetos de especulações das mais diversas teorias da conspiração. O Pentágono já reconheceu milhares de objetos voadores não identificados. E nos Estados Unidos, esses seres de outro planeta já fazem parte até mesmo da obsessão e da cultura americana. Porém, e se eu te dissesse que há um caso de aliens que está à frente de qualquer outro já visto? É o mais bem documentado da E se história. eu te disser que algumas pessoas chamam esse caso de o maior evento ufológico da história da Cara, que humanidade, medo, moleque, ó. você Arrepiei real. acreditaria? Puta merda. Bom, esse caso, por incrível que pareça, aconteceu no Brasil, então se preparem, meus amigos, pois hoje estamos prestes a cobrir um dos eventos mais misteriosos do mundo, que ocorreu aqui no norte do país. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se ajeita, moleque. Se ajeita. Se ajeita legal. Eu amo, velho, esse tema. Amo esse tema. O ano era 1977. E nas pequenas comunidades ao redor de Colares, uma ilha tranquila no delta do rio Amazonas, algo estranho estava acontecendo. As noites, antes calmas e silenciosas, Pô, eu nunca andaria num lugar começaram a desse, ser tá? palco para fenômenos inexplicáveis. Eu jamais andaria num lugar desse. Tá repreendido. Os primeiros relatos vieram de pequenos vilarejos e comunidades isoladas. Pessoas falavam de luzes que se moviam de maneira inteligente, parecendo procurar algo. Já aconteceu uma parada dessa muito igual comigo, pessoal. É um relato rápido, senão eu vou me esquecer. Eu era pequeno e eu tava lá na cidade que meus tios moram lá no Goiás, né? E a gente tava jogando bola na rua.
E aí o que acontece, velho? A galera tava jogando bola lá na rua e tudo mais. E aí eu olhei pra cima. E sabe aquelas luzes que é tipo de show? Que vem tipo do chão e bate no céu. E se tiver nuvem faz aquele... Tipo aquela luzinha assim, balançando e tal. Parecia aquilo. E eu olhei, eu achei que era aquilo a princípio. Só que eu não tava vendo o caminho de luz. E naquele dia era visível que dava pra ver. Visível que dava pra ver é foda. Era potencialmente visível ver essa luzinha por conta do dia que tava nublado e tudo mais, aquela coisa toda. E aí o que acontece, meu irmão? Eu cheguei e fiquei olhando e do nada, essa luz, ela tava tipo reta, pô. Ela não tava, parece que tava vindo de um caminho, certo? Ela tava reta, aí ela começou a girar. E do nada, no sentido contrário dela, apareceu uma outra luz. E ficou tipo duas luzes assim, ó. Tá ligado? Tipo, em círculo. E do nada apareceu mais um, e mais outro, tipo, formando um círculo mesmo, girando, velho. Aí ia girando devagar e voltava. Forte, mano. Em cima da gente. Em cima da gente. Eu juro por tudo que... Véi, pelos meus filhos, velho. Tenho 2 filhos. Pelos 2. Pela minha vida. E eu olhando aquilo lá, eu falei, velho, isso aqui tá muito estranho, mano. E a galera... Aí eu chamando a galera pra poder olhar pra cima. Olha lá, mano. E nego, tipo, cagando, né? Eu, velho, presta atenção e olha, mano. E aí, quando a luz ia, aí ela do nada ia subindo a luz e depois voltava, ficava mais forte. Em cima, tipo, parecia que estava por cima das nuvens. Essa era a sensação. Imagina as nuvens e uma luz por cima das nuvens. Tipo, redondinha assim. Aí várias assim. Aí beleza, aí todo mundo da rua saiu em um momento lá. Eu comecei a falar pra todo mundo. Todo mundo saiu e ficou olhando, mas depois a galera ficou meio grilada, né? A galera até rezou lá, pai e tudo mais, depois entraram pra dentro de casa. E aí minha tia chegou e falou, Yuri, vamos ali na casa de uma amiga minha, porque eu quero mostrar isso aí pra ela. E na época, velho, não tinha celular, tá ligado? Véio, eu era uma criança, mano. E aí a gente foi andando pra casa dela. E aí que rolou uma parada que eu fiquei no cagote. Que à medida com que eu fui andando com ela, subindo a rua, era uma rua que a gente subia bastante, assim. Foi eu, ela e um primo meu, que também era criança. A gente indo junto. Eu e esse meu primo tava no cagaço. A gente olhando pra cima o tempo inteiro. Parecia que a luz estava seguindo a gente. Parecia que a luz estava seguindo a gente, gente. Eu falo assim, gente... É claro na minha cabeça a cena. É claríssima na minha cabeça. Não é uma coisa que eu tô... Ai, meu Deus, era mais ou menos... Cara, é muita clareza na minha cabeça isso. Muito doido mesmo, velho. Muito sinistro. Assim, se tu me perguntar, velho, o que tu acha que é show e tudo mais? Cara, não parecia. Não parecia. Porque você sabe como é que funciona essas luzes, né? No céu, assim, de show, de evento e tal. E, velho, essa parada de ter seguido a gente... É o que mais me estranhou, irmão. Mais me estranhou. Porque tava próxima a luz. Não tava tão longe, sabe? Tão distante zona. Bizarro, moleque. Essa história é braba. Mas bora voltar aqui pra nossa. As luzes, muitas vezes descritas como esferas luminosas ou cilindros brilhantes, aproximavam-se silenciosamente, mas os efeitos que causavam eram perturbadores. Homens e mulheres começaram a aparecer com marcas inexplicáveis em seus corpos, queimaduras e pequenas perfurações, como se tivessem sido picadas ou submetidas a uma espécie de exame. O medo se espalhou rapidamente em uma comunidade tão próxima, onde todos se conheciam. E bateu aquele fogo do meu braço, né? Aquele fogo do meu braço. Aí eu fiquei me batendo na cama. Aquilo aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa, que eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pânico. As notícias em que as luzes estavam atacando as pessoas tornou-se um assunto comum. Muitos afirmavam que essas luzes sugavam o sangue ou a energia das vítimas, deixando-as fracas e apavoradas. Este fenômeno passou a ser chamado pelos locais de chupa-chupa. E fiquei apavorada que nessa época meus filhos todos eram pequeninos. Até em cima da casa, era mais o medo que a gente tinha. Soltar foguete pra espantar. Pô, tu vê que a galera humilde. Aquela nave. Tu vê que é uma galera humilde, Botafé. Tu vê que não é uma galera que, assim, não tô naturalmente menosprezando, jamais faria uma coisa dessa. O que eu tô falando é assim, são pessoas que, imagina, você fingir que viu e você propagar essa informação de modo com que todas as pessoas falem de formas diferentes sobre a mesma coisa e ter uma semelhança gigantesca. Cara, eu acredito. Eu acredito. Essa história aqui é bizarra. Eu acredito nela. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as pessoas.
Cara, que bizarro, mano. O mais surpreendente é que moradores que viviam a quilômetros de distância um dos outros também começaram a relatar os mesmos efeitos. Pequenas marcas no corpo que variavam entre homens e mulheres. Uma delas até hoje possui esse rastro do passado em seu peito. O pânico ficou tão grande que a polícia resolveu interferir. Mas como eles poderiam ajudar com algo tão sobrenatural assim? Foi então que, sem recursos e com a população em desespero, eles apelaram para a Força Aérea Brasileira. Foi então que o capitão Bolívia Soares Nogueira de Holanda Lima, um militar experiente e respeitado, foi chamado para liderar uma missão de investigação. Essa missão foi batizada de Operação Prato, devido à descrição dos moradores que diziam que os objetos pareciam com pratos e discos voadores. Os habitantes locais estavam apavorados e muitos se recusavam a sair à noite. Nas casas de interior da região, era possível ouvir as cantigas religiosas e as orações contra aquilo que eles pensavam ser um mal maior. Outros acendiam fogueira e estavam preparados para lutarem com o que quer que aquilo fosse. O capitão Holanda pediu para que os moradores se acalmassem e se acampou com seus homens em alguma das casas abandonadas que lá existiam. No início... Coragem, tá? O homem é corajoso. Já não basta extraterrestres cacete. Do nada, casa abandonada, irmão, no meio do mato. Zero luz. Bora. O homem tem coragem. Os fenômenos pareciam elusivos e que os moradores, na verdade, teriam enlouquecido. Porém, as coisas começaram a piorar quando os próprios investigadores começaram a presenciar luzes por si mesmos. Um dos militares voltou do mato em que estava caminhando e disse: "Eu vi uma luz naquela direção, porém a mesma luz não voltou a aparecer." Eles duvidaram dele, mas os relatos se tornavam mais e mais frequentes. E noites sem dormir, com certeza lhe renderam frutos. E foi então que o capitão notou que talvez os moradores daquela região não haviam enlouquecido. A equipe começou a registrar fotografias e filmagens de luzes que se moviam de maneira inteligente, mudando de direção abruptamente e parecendo observar os humanos. Eles documentaram esferas luminosas, objetos em formato de disco e luzes que pareciam sondas. O capitão Holanda, cético por natureza, ficou intrigado e, ao mesmo tempo, perturbado com o que via. Enquanto os dias passavam, a equipe continuava a coletar dados, entrevistando mais testemunhas e registrando... Tomei um susto, bicho. Caraca. Não gosto de falar da aparência de ninguém, não. Mas esse senhor me pegou. A barriga deu aquela enrijecida legal aqui. Mais avistamentos. As histórias eram consistentes. Luzes descendo do céu, interagindo de maneira inexplicável com as pessoas e o ambiente. Algumas testemunhas relataram que as luzes pareciam ter uma intenção, como se estivessem realizando algum tipo de exame ou coleta. Apesar da crescente coleção de evidências, o capitão Holanda e a sua equipe não conseguiram encontrar uma explicação lógica para os fenômenos. A operação, inicialmente planejada para ser breve, prolongou-se por meses. O mais estranho é que um caso que rendeu 500 fotografias, 16 horas de filmagens e 2.000 páginas de relatório detalhado simplesmente foi interrompido do dia para a noite. E a maioria desses registros foram arquivados e mantidos em sigilo pela Força Aérea. Alguns desses documentos foram revelados ao público apenas em 2008, enquanto o restante permanece longe dos nossos olhos. Cara, que loucura, moleque. Olha os desenhos. Olha os desenhos, cara. Esses desenhos aí, eles me pegam firme, velho. Dezembro de 1977, a Força Aérea Brasileira tomou a decisão de encerrar a Operação Prato. Os motivos para o encerramento ainda são objetos de especulação. Oficialmente, a operação foi concluída porque não havia mais o que investigar. No entanto, existem teorias que sugerem outras razões, como a falta de resultados mais conclusivos, a pressão para encerrar uma missão sem respostas definitivas ou mesmo o receio de lidar com algo potencialmente fora do controle humano. A notícia do encerramento da Operação Prato
rapidamente se espalhou. A mídia, que já estava acompanhando os eventos com crescente interesse, reagiu de diversas maneiras. Os jornais locais e nacionais publicaram artigos sobre o término da investigação com manchetes que variavam de relatórios objetivos a abordagens sensacionalistas. Alguns veículos de imprensa... Cara, isso é cabuloso, velho. É como eu vivo falando aqui pra vocês aqui no canal. Quando a mídia, ela quer fazer com que algo seja descredibilizado e desensibilizado, eles usam recursos de linguagem, sacou? Pra poder zoar com a galera. Tipo, possível aparição de ETs, ao invés de falar, tipo, alguns termos mais adequados e tal. Isso me deixa meio bolado, cara, porque isso vai alienando cada vez mais as pessoas pra poder um dia ter contato com alguma coisa que seja diferente. Não tô falando que há certeza de que existe ou não. Inclusive, eu imagino que as pessoas que não tiveram contato com alguma coisa desse nível, como é que elas vão acreditar plenamente? É muito difícil, cara. Mas eu fico meio bolado quando isso acontece, tá? Eu fico muito bolado, na real. Optaram por explorar o mistério e o medo em torno dos eventos. Manchetes chamativas e histórias exageradas começaram a surgir, sugerindo teorias da conspiração e encontros com extraterrestres. Relatos de luzes atacando moradores foram dramatizados, e as imagens capturadas pela equipe da Força Aérea foram amplamente divulgadas, muitas vezes fora de contexto. A cobertura sensacionalista teve efeitos mistos. Por um lado, aumentou a curiosidade e a fascinação do público sobre os fenômenos inexplicáveis. Por outro, alimentou o medo e a paranoia entre os habitantes da região e o público em geral. Teorias de invasões alienígenas e experimentos secretos proliferaram, muitas vezes ofuscando os relatos mais sérios e as evidências coletadas pela equipe de Holanda. Mas será que um caso tão interessante como esse acabaria assim do dia pra noite seria esquecido? Ouvimos muito falar em casos de aliens fora do país, mas um dos casos mais surpreendentes ocorreu aqui, e ele é encerrado? Bom, para a maioria sim, mas para alguns, não. Em 1997, o capitão Holanda, já aposentado, decidiu romper o silêncio e conceder uma entrevista ao ufólogo Ademar Gavert. Ele revelou detalhes sobre a operação e as observações feitas, confirmando que ele e a sua equipe haviam presenciado fenômenos inexplicáveis. Holanda descreveu como ele e a sua equipe testemunharam luzes e objetos voadores não identificados. Ele mencionou que as luzes exibiam comportamentos inteligentes, movendo-se de maneira coordenada e, por vezes, parecendo reagir à presença dos observadores, exatamente como os moradores relatavam. O capitão relatou que teve experiências pessoais muito próximas com esses fenômenos. Em uma das ocasiões, ele afirmou ter visto um objeto em forma de disco pairando a poucos metros de distância. Era uma luz azul muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Holanda confirmou que os relatos dos moradores sobre queimaduras e lesões causadas pelas luzes eram verdadeiros. Ele descreveu marcas que pareciam perfurações e queimaduras nas vítimas, corroborando as histórias em que as luzes tinham algum tipo de efeito físico nocivo. O capitão expressou sua convicção de que os fenômenos eram observados e reais, e não podiam ser explicados por causas naturais ou tecnológicas conhecidas na época. O mais estranho é que pouco tempo depois, após conceder a entrevista, Holanda foi encontrado morto em sua residência. O mais estranho era o motivo de sua morte. Afinal, ele era um homem durão e não demonstrava sinais de que faria algo tão extremo. Irmão, na moral. No entanto, a proximidade temporal entre sua entrevista reveladora e sua morte gerou muitas especulações. Alguns acreditam que ele pode ter sido silenciado por revelar informações sensíveis. Nossa, gente, assim... seria o quê, então? Se não for isso, gente? Embora não haja provas concretas para apoiar essa... Claro, nunca vai ter, cara.
Nunca vai ter prova concreta de... Como é que vai... Ai, velho. As alegações. O legado da Operação Prato perdura. A história de luzes misteriosas, encontros inexplicáveis e a morte suspeita de um capitão aposentado continua a intrigar e fascinar as pessoas. O testemunho de Holanda, combinado com as evidências desclassificadas, solidificou Colares como um dos casos mais bem documentados e misteriosos da ufologia mundial. E assim, a pequena ilha no Pará permanece um ponto brilhante no mapa dos mistérios não resolvidos do nosso planeta. Galera, é o seguinte, tem uma parada que eu quero adentrar um pouco sobre esse tema da Operação Prato, tá? Só pra vocês entenderem o tamanho da coisa. Que ele não chegou a reforçar aqui, mas a Operação Prato ela começou a ser estudada muito forte lá fora. E vieram, e ainda vem até hoje, muitos estudiosos, ufólogos, cientistas e tudo mais, nessa mesma cidade para fazer uma série de observações baseadas nos materiais. Então, o que eles fazem? Eles têm os materiais, né? As informações acerca dos materiais, eles vão nos lugares específicos que aconteceram os relatos e fazem esses estudos. O nível de precisão do negócio é gigantesco. Gigantesco. Eu vou ver se consigo arrumar essas documentações e informações, tá? Eu vou ver se eu consigo. Não sei se alguém já publicou aqui no YouTube. Ia ser legal, né? Se alguém tivesse já publicado pra gente ver junto aqui e tal. Então vou procurar. Talvez estiver até na gringa, nós dá um jeito aqui. Mas esse caso ele é muito interessante. E perceba como as coisas elas são de fato apagadas. Eu consigo entender de fato parte do governo, a forma deles reagirem. Que é assim, pô, não quero gerar uma loucura. Imagina se todo mundo realmente tem certeza que existe ET e tudo mais. O que vai ser a Terra? Consigo entender esse lado. Mas também eu fico incomodado em entender a forma na qual eles querem alienar as pessoas em relação a informações que são de fato sensíveis, tá? Eu sei que, como eu falei pra vocês, eu entendo o lado, mas tem informações que elas são hipersensíveis, mas eles entenderam também uma forma de fazer com que as pessoas só entendam aquilo que eles queiram. E as pessoas realmente se tornam cada vez mais alienadas, sacou? É um caso muito doido, eu sou apaixonado por esse caso, tem vários outros casos. Tem um caso, inclusive, que eu sou doido pra trazer aqui, que eu já gravei aqui no canal há muito tempo atrás, que é sobre a noite dos OVNIs, velho. Que a aeronáutica começa a perseguir os OVNIs de um jeito sinistro e tem a gravação dos caras falando, meu irmão. Passou no Fantástico na época. Loucura, muito top, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Todo santo dia um videozinho aqui, a gente reagindo, trocando ideiazinha gostosa, pra você passar o seu tempinho e eu aqui compartilhar com você o que eu sei, beleza? Então já sabe, nós está junto e é tudo nosso. Abraço!